Podcast Intercâmbio 360 para responder a pergunta: você pode fazer intercâmbio? E aí, Marlon, Vitória, quais são as dúvidas que as pessoas mais têm? A gente vai falar sobre destinos, idade, nível de idioma, entre outras muitas questões atreladas a financeiro, planejamento. Vamos? Vambora. Vamos dar essa dica em cortar os caminhos de quem quer ter uma experiência fora? Vambora. Beleza. Marlon, vamos lá. Começa por idade. Ponto de partida. Eu acho que intercâmbio ele não se limita só à idade, né? Uma pessoa ela pode colocar aquilo como objetivo. Se ela tem 16, se ela tem 20, se ela tem 25, se ela tem 50, ela consegue fazer o programa. Ela pode fazer o programa. Então é um programa que não se limita somente a isso. Por mais que a gente, quando está visitando as escolas, está passeando pelos países onde as pessoas mais fazem intercâmbio, a maioria sejam jovens entre 20 e 25 anos. É muito interessante quando você vê algumas pessoas mais velhas assim, mais experientes, depois dos 60, como eu vi recentemente no Canadá, um casal que nunca tinha estudado inglês na vida e resolveu ficar 6 meses lá, com 60 anos, acima de 60 anos, fazendo, e foi uma experiência incrível. E isso tem se tornado cada vez mais natural, né? Eu, inclusive, tenho uma amiga dos meus pais que ela já tem, assim, 5 intercâmbios contratados, já fez vários países, e agora ela quer fazer um de Austrália para poder estudar e trabalhar no país. Quantos anos ela tem? 64 anos. Que demais. E assim, super empolgada e não quer voltar e cada vez mais colecionando aí. E a turma mais nova, quando vão com os pais, podem desde novinho. Sim, os intercâmbios de família que eles falam, né? Os pais vão para estudar, eles conseguem também deixar o filho evoluindo ali a partir de 6 anos, enfim. Isso já vai transformando e colocando aquela formiguinha ali de não parar mais. Demais. E aí temos os adolescentes, 17, 16 anos, né, Vitória? Que eles vão também fazer alguma coisa, normalmente de férias, ou vão fazer um programa um pouco mais longo, como um high school. O high school, né, passar esse tempo fazendo ensino médio, eu acho que é uma ótima oportunidade. Na verdade, na minha opinião, o high school é a melhor oportunidade. Quando você coloca a pessoa lá e ela tá ali uma esponja, né, o adolescente ele é uma esponja, então ele consegue desenvolver muito, você coloca ali pra aprender e consegue... Essência, né? Maturidade também, até né? Porque é o high school, que é o ensino médio fora, a essência do intercâmbio. De fato, quando se falava em intercâmbio, se falava em high school para as pessoas terem a oportunidade de ter essa troca cultural, de viver um tempo em outro país, e quem estava no outro país também receber um pouco da cultura do intercambista. E é interessante ver o amadurecimento que o estudante tem quando ele faz o high school, né? Ele volta totalmente diferente, uma outra pessoa, e os pais até se assustam com o desenvolvimento que ele teve no programa. Isso é fantástico. É isso. Então a gente tem esse público mais jovem, mas vamos lá, a maioria de fato é o público que está entre 20 a 35 anos, eu diria. Por mais que você veja muitos jovens, mas o brasileiro em si, eu vejo a maioria nessa idade. Agora, a turma de 40 anos, que até escolhe, às vezes, estudar numa escola que sejam para alunos acima de 30, tem muito disso também? Sim, classes especiais. Também cresceu muito, concorda? Muito. Tem muita gente mesmo, muito amigo. E eu vejo, assim, pais de amigos também procurando para fazer, eu acho muito legal. Essas classes especiais, mais 40, mais 30, porque normalmente, né, também tem pessoas nessa faixa etária que não quer ficar com adolescentes, pessoas mais novas, então procuram, acho bem bacana. E essa idade de 20 a 25 anos, eles querem para mudar de vida, né? Muitas vezes eles largam tudo que tem aqui no país e vão para estudar, vão para trabalhar e acabam conseguindo ficar e não voltam mais. Se livrar da namorada, do namorado também. Vai todo mundo. Bom, o outro tema que mais chama atenção é a questão do nível de idioma. Por mais que a pessoa possa estudar inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, entre muitos outros idiomas, a gente sabe que o inglês é o mais relevante. E a pergunta que a gente muito recebe quando conversam com as pessoas que querem saber mais é sobre o nível de idioma. E aí, precisa falar inglês para poder fazer Não necessariamente, né? Você pode chegar no nível mais básico por lá, mas eu acredito que quanto mais você souber, menos perrengue você passa também. Isso é uma certeza. Com certeza. Né? Então, eu sempre indico, assim, para quem me pergunta, eu preciso ter um nível de inglês? Não, você não precisa. Tem gente que vai para lá, não sabe falar absolutamente nada e se vira. Vão com the books on the table e voltam falando inglês. Tá lá no meio, consegue desenvolver e tudo e volta falando inglês. Mas quanto melhor você for, melhor você volta também. E vamos combinar
que a maioria faz sem se falar inglês, né? A maioria. E é interessante a dinâmica que eles aprendem, né? Um jeito muito mais rápido, mais eficiente, praticando, se arriscando. Então se desenvolve muito mais rápido. Quando alguém me fala assim, eu não falo nada de inglês, posso fazer intercâmbio? Eu falo assim, você pode fazer intercâmbio. E no primeiro dia, quando você chegar lá, você vai ser recebido por um transfer com seu nomezinho. Ô, Vitória, seja bem-vinda ao Canadá. Dali você vai chegar na acomodação, você já vai ter lugar para dormir, pode ficar tranquilo. Chegou no primeiro dia de aula, a primeira orientação que você recebe, ela, por mais que seja em inglês, em algum momento você naquele primeiro dia vai ser direcionado para uma turma com pessoas que têm o mesmo nível, as mesmas dificuldades que você. Então isso vai permitir que, mesmo que seja na base da mímica, e vamos combinar que os professores são muito bons, eles conseguem entender de todas as dificuldades das nacionalidades para conseguir equalizar e daqui a pouco tá todo mundo se comunicando. Então, realmente, tem gente que passa mal nas 2 primeiras semanas, mas depois que passa disso, começa a falar, opa, beleza, eu consigo me comunicar em inglês. Sim, ele começa a se arriscar mais. É muito boa. Sim, ele começa a se arriscar mais, as pessoas têm as mesmas dificuldades, então ele fica mais à vontade para errar, para testar, para treinar. Então ele vê assim, em um mês ele vai evoluir cerca de 1 ano se ele estivesse estudando aqui no Brasil por conta dessa praticidade, Bem lembrado. É mais uma questão de adaptação, né? Adaptação, nas primeiras semanas sempre vai ser difícil, mas os professores são especialistas em ensinar inglês como segunda língua. Então, desde o nível mais básico ao mais avançado, eles vão conseguir te dar todo o suporte. Os professores, eles estudam, assim, coisa de fazer mestrado, eles fazem uma especializações para algum momento chegar, e tem várias certificações, Delta, Celta, que os caras têm que fazer provas e provas contínuas para garantir que eles têm qualificação para dar aula para os alunos estrangeiros. É muito diferente, como você mesmo colocou, de estudar aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, beleza, é um brasileiro que fala super bem, super gente boa, mas na prática ele não é um nativo, por mais que ele tenha vivência. Então, para ele te ensinar a falar inglês, ele vai ter que falar em inglês. Não tem esse atalho de falar uma frase em português. Com isso aprende. E aí, o segundo ponto, saiu da sala de aula, precisa comer, precisa se transportar. Tem que dar um jeito. No início você pode até apontar, 1, 2, é esse aqui, esse aqui. Mas depois de algum tempo você consegue falar alguma coisa e aí vai estar aumentando o cardápio, né? Sim, e tem muitos professores de inglês do Brasil também que buscam o intercâmbio para trazer toda a bagagem dinâmica com os professores para dar para os alunos dele. Então você não precisa se limitar, eu já sei falar inglês e vou trazer ali uma experiência. Você traz muito mais com a experiência. Você traz ali uma bagagem que você pode colocar ali no seu portfólio profissional. É a boa conexão. Vai além de aprender o idioma. Aprimorar. E aí entra o ponto que eu não vou demorar muito para falar nesse vídeo, para falar logo, que é financeiro. Sim. As pessoas falam, mas intercâmbio é para mim? Eu tenho condição financeira de ir para um outro país? Vamos combinar que fazer uma viagem internacional envolve passagem aérea, para muitos tirar um passaporte, dependendo do destino, ter que aplicar para um visto. Existem alguns cuidados que precisam ser muito bem resolvidos antes de fazer uma viagem como essa. Há um nível de complexidade para um belo dia entrar num avião, estar num outro país, tendo aquela vivência internacional que vai além de aprender um idioma. Agora, planejamento financeiro e viabilidade. O que você acha, Marlon? É ideal que ele consegue, o estudante, ele pode se planejar para o intercâmbio daqui, 2 anos e começar isso desde agora, né? Ele coloca aquilo como objetivo, organiza o que é melhor para ele, o que faz mais sentido, o melhor país, o melhor programa. E tem muitos programas rentáveis também, que ele investe para ele ir, só que ele consegue recuperar parte do investimento e até mesmo sobrar uma grana ali para conhecer outros destinos. Então você começa o planejamento agora, você vai estudando para onde você vai, qual programa que faz mais sentido, e de repente você está viajando, explorando tudo que você vivenciou e sonhou ali também, né? Legal. Para a gente separar assim, o que é um intercâmbio com possibilidade de recuperar o investimento, do intercâmbio que as pessoas vão focadas em aprender o idioma, vamos falar dos tipos de intercâmbio que a gente tem. Só listar, Vitória, quais são os que a gente tem? Bom, estudo e trabalho, né? O pessoal vai para aprender a língua ou desenvolver habilidades e consegue trabalhar durante o período, dependendo do país. Programa de idioma, né? Para ir para aprender mesmo a língua, com foco só no estudo. Vários idiomas. Profissionalizantes, né? Universidades, programas de férias, existem várias modalidades. O work também, né? O work experience, o principal, que o pessoal vai para trabalhar no período de férias para o universitário. Eu acho que esse é o que tem mais retorno, né, financeiro. Na verdade, a pessoa vai focada nisso. E esse é o que está no boom no momento, né? Um programa que está explodindo de novo. Estudantes ali que aproveitam as férias. Você fez work também, Marlon?
Não fiz. Não tive a oportunidade porque eu não conhecia o programa na época. Mas se eu tivesse, com certeza. Mas você fez intercâmbio pra onde mesmo? Eu fiz o primeiro para Fort Lauderdale, para treinar em uma equipe de natação da época, com 16 anos. E aí não parei mais. Já tive a oportunidade aí de ir para 18 países, fiz alguns intercâmbios, enfim, cada vez mais. Tô pensando no próximo. Tô planejando o meu agora, pra esse ano eu vou pro Canadá. Que bom, hein? Vai fazer o que exatamente? Vou estudar, vou pra estudar inglês. Que legal. Conhecer mais escolas, vou pra Vancouver. Uau. Influências. Influências. Bom, o que eu gosto sempre de falar sobre os tipos de intercâmbio, complementando, você esclareceu muito bem, é objetivo. Falar assim, beleza, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo nesse intercâmbio que você vai fazer, por exemplo? Aprimorar a língua, conhecer as escolas e a cidade. Fantástico. O Canadá é uma excelente opção, assim como a Inglaterra. São destinos que as pessoas vão ter aula de inglês todos os dias. Pode ser na parte da manhã, pode ser na parte da tarde, depende de como a escola conduz esse nivelamento dos alunos. Lembrando, né? Nivelamento significa todos com as mesmas dificuldades vão estudar numa mesma turma. Sim. E aí esse é o ponto de partida, esse é o intercâmbio base, que as pessoas vão para estudar inglês. A maioria das pessoas vai para fazer isso. Porque são pessoas que pretendem ficar de 1 a, que seja 5, 6 meses, só focados em estudar, porque entenderam que o fato de estar lá estudando inglês vai trazer para ela o benefício principalmente profissional, de conseguir se comunicar. E esse programa ele é super flexível também, né? Não tem ali uma coisa engessada. Ele pode personalizar de acordo com os objetivos, disponibilidade de tempo. Então fica muito mais flexível para moldar o que seria mais interessante para o estudante. Ele é o padrão. É o que todo mundo faz. Mas quando a gente fala dinheiro, você pode ganhar dinheiro, algumas pessoas falam, beleza, mas eu não falo nada, tem alguma opção para mim? Aí entra no primeiro que você mencionou, que é estudo e trabalho. Estudo da língua, né, e trabalho. Isso, porque aí a gente está falando em alguém que vai principalmente para Irlanda, para Austrália, para Nova Zelândia, para Malta, para estudar a língua, ou para Dubai, né? No caso, para estudar a língua, desde o nível básico, e em algum momento vai conseguir trabalhar. Alguns países vão ter algum tipo de exigência, para você trabalhar você já tem que ter um nível intermediário, e alguns países permitem que seja desde o início. Mesmo que você não fale muito, você vai pegar funções que não precisa muito se comunicar. Agora, vamos combinar. Não é um trabalho do tipo, você sai daqui com uma assinatura na sua carteira de trabalho. Nada vai cair de paraquedas ali, né? Dá pra esperar uma carreira administrativa chegando lá, né? Tem que ter o desenvolvimento da língua, do networking. Também isso. E é degrau por degrau, né? Agora, o ponto de partida é que as pessoas vão aprender inglês, em algum momento elas vão trabalhar, e o objetivo desse trabalho estudando inglês é dar algum subsídio para os custos que a pessoa tem lá. Custo de alimentação, de transporte, de acomodação principalmente. Não é um intercâmbio para ganhar dinheiro e não é um intercâmbio para recuperar o investimento em educação que foi feito, no aprendizado de um idioma. Só para ficar muito claro isso. Sim. Porque aí quando a gente fala, há intercâmbios, como você mencionou, em que as pessoas até conseguem ter um retorno financeiro. Aí a gente já está indo para um patamar das pessoas que já têm um nível pelo menos intermediário, às vezes até um pouquinho acima, e essas pessoas ou vão fazer o work experience, ou vão fazer o au pair, ou elas são pessoas que vão fazer uma universidade privada, career college ou particular ou pública. No Canadá tá muito forte isso. Sim, eu vi lá recentemente que, cara, uma galera que vai e de alguma forma consegue estudar, depois vai ter um período trabalhando e com a grana que eles têm no período só de trabalho, eles juntam e já investem em outro curso. E não voltam mais. E não volta mais. Aí, não voltam mais, lembrando. Tudo feito legalmente. Claro, não é algo do tipo, não voltam mais que imigraram. É um processo, pelas né? oportunidades que eles tiveram no país. É isso aí. De crescer profissionalmente. Então tem as etapas, né? A etapa de aprender o idioma. Mesmo na etapa de aprendizado, você tem algumas opções de subsídio do trabalho. Tem a etapa de você já ter algum nível de idioma e buscar algumas oportunidades em que você tem a permissão de trabalhar. E fica confuso para quem não entende, porque você fala assim, Canadá não pode estudar e trabalhar se você estiver estudando inglês. Mas se você estiver fazendo um curso superior, você pode trabalhar. Ah, tá. Mas então eu quero fazer o curso superior. Não, você não tem inglês? Então primeiro, vamos lá, a gente estuda esse inglês, depois você entra na universidade. E aí as coisas funcionam.
e funcionam muito bem. E já o Au Pair e o Work Experience são programas exclusivamente de trabalho nos Estados Unidos. Aí precisa falar inglês intermediário, tem idades específicas. Requisitos, né? No caso do Au Pair... O Au Pair são 500 horas de experiência profissional com criança, tem que ter CNH, ensino médio completo, entre 18 e 26 anos. Então, e no caso do Work... Do Work, 18 a 29, né? Também tem que ter universitário, tem que estar cursando no nível superior, né? Tem que ter ali tudo certinho. Tá vendo uma aula. Declaração, né? Declaração da faculdade. Aí eu volto ao tema. Você pode fazer intercâmbio. Por que a gente afirma que pode fazer intercâmbio? Pela quantidade de oportunidades que existem. São muitas modalidades, né? Muitas. Exato. As modalidades, os tipos de programas e os destinos, que a gente vai falar já. Então, idade. Questão financeira, como o Marlon falou, é uma questão de tempo. Planeje um intercâmbio. Antigamente, intercâmbio era coisa para rico. Eu, de fato, também, minha mãe não tinha condição de eu fazer um intercâmbio nem a pau na adolescência, e meus amigos faziam. Eu fui fazer depois de mais velho. Fiz, meu primeiro intercâmbio com 28 anos. Agora... Naquela época, com 28 anos, você já conseguia ver algumas oportunidades mais em conta, o que você parcelava. Hoje, tem ainda mais. Tudo bem que não foi muito tempo que eu fiz 28 anos, né? Mas, mas o ponto é que cada vez há mais oportunidades. Então, questão financeira, eu diria que é uma desculpa, uma justificativa, que as pessoas estão esperando que aconteça um milagre, que alguém vai bater na porta e fala assim, toma aí um intercâmbio, não vai rolar. Sim. É um processo, né? Desde a questão da documentação, organização financeira, para levar mesmo para pagar um curso, né? Para se planejar. Mas tem muita gente que 2 anos antes de embarcar já está começando a planejar. Né? Começa fazendo seu passaporte. Já é um grande passo. Eu gosto dessa ideia também. Já bota o passaporte para botar uma pressão no time. Já vai. Fez o passaporte, fala assim, agora só falta o primeiro carimbo. Sim. Mas você tem que pegar um avião. Isso aí é um detalhe, a gente resolve daqui a pouco. Vai dar certo. Vai dar certo. É isso. Quando vê, já tá fazendo, tá entrando no avião. E é muito legal ouvir histórias, né? A gente já teve contato com centenas de pessoas, talvez até milhares, né? Sei lá, de pessoas que fizeram um intercâmbio. E elas, muitas das vezes, nunca tinham sonhado em pisar fora do país. E estão aí, já ganhando o mundo. Muito comum ver essa história. Eu conheço muita gente que realmente, assim, deixou a vida aqui. Vendeu carro, vender casa, vende tudo e vai. E realmente é muita oportunidade. Lá fora existe muita coisa, assim, para você crescer profissionalmente, pessoalmente. Depende do seu objetivo. Demais. E aí, vamos falar de destinos? Vamos. Tá. Destinos podem ser muitos destinos. Nós temos o Canadá, os Estados Unidos, a Inglaterra, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália, Malta, África do Sul, França, Espanha, Itália, Alemanha. Tem qual idioma você quiser aprender. Exato. Bora. Esqueci de algum destino? Suíça, Escócia. Então, tem muita coisa legal que pode ser feita. Aí é o ponto que a gente sempre gosta de chegar. Como que escolhe esse destino, hein, Marlon? Como que é o ponto de partida para definir para onde eu vou, por quanto tempo vou ficar? O que eu preciso? Você precisa começar a estudar o que combina mais com você. De repente você quer um país que não faça frio, então você já começa descartando países mais frios. Legal. Você quer um país que tem praia, você gosta de cidade grande, cidade pequena, você vai afunilando ali de acordo com o que você quer vivenciar naquele programa. Né? E o seu idioma, enfim, tudo que você precisa para. Tem uma questão do network também muito forte, né? Que se constrói durante o intercâmbio. Com certeza. Conhecer gente do mundo todo. Imagina. Né? Não é só brasileiro que vai, tem gente do mundo todo que vai para aprender, para não só aprender a língua, né? O intercâmbio cultural mesmo, a troca de bagagem cultural entre que tá as no nacionalidades. Pacote de aprendizado. Exatamente. Essas Faz coisas parte. que vão somando e fazendo com que seja essa experiência seja tão especial. Sabe que o Canadá é o destino que eu mais acompanho há anos, as pessoas escolhendo como opção para quem vai estudar inglês. Quando se fala em estudar inglês por um período maior, vamos deixar claro que para conseguir trabalhar precisa ser um período maior. Sim. Aí nós sabemos que a Irlanda e a Austrália chamam muito a atenção. Há pouco tempo os Estados Unidos era uma opção que todo mundo queria para estudar inglês também. Depois da pandemia, a Inglaterra tomou esse lugar dos Estados Unidos porque a Inglaterra não precisa de visto. E aí a gente entra em vários quesitos que vão ser significativos para essa tomada de decisão. Precisa de visto? Qual é o custo de vida desse lugar? É uma cidade grande ou uma cidade menor? Meu objetivo
é o quê? É aprender idioma ou eu quero aprender e passear? E tá tudo certo. Sim. Quero aprender, passear, me divertir, tá tudo certo. Quero aprender, passear e namorar, tá tudo certo. Aprender, passear, me divertir, namorar e arrumar um marido. Também tá tudo certo. Mas, na prática, a maioria das pessoas, elas justificam o investimento de um intercâmbio com o fato de aprender algo novo. Uhum. E aí, esse aprendizado de algo novo é que vai justificar também o tempo que você vai juntar uma grana, se planejar, que seja 1, 2 anos, independente do tempo, mas essa experiência vai ser realizada. E muitos programas também você precisa se organizar com antecedência por questões de visto, burocracia, de documentação. Bem lembrado, verdade. Né? Então você precisa se organizar para saber para onde que você quer ir e o que precisa para ir para aquele país. Quais países que precisam de visto, quais não precisam? Vamos lembrar aqui. Vamos lá, Canadá, Estados Unidos, Austrália. Esses são os que precisam de visto. São os que precisam de visto. E os que não precisam de visto? Aí temos aí, para só estudar inglês, Inglaterra, Malta, Irlanda, países da Europa, no modo geral, você consegue. África do Sul. África do Sul. Dubai, Coreia, Japão, enfim. Legal. Muito lugar que dá para o brasileiro aí sem precisar ter o mundo de oportunidades. É um mundo de oportunidades. Dá para ajustar para todo mundo, né? Preço, quando a gente fala de preço, quanto custa fazer um intercâmbio? Fala assim, quanto custa? Fala, olha, não vai custar menos do que 10 mil reais no final. Não vai. Sim. Beleza? 10 mil está muito distante da sua realidade, então começa juntando 100 reais, daqui a pouco viram 500 reais, que viram 1.000 reais. Sim. Quando você tem aproximadamente 30% desse valor, você já pode falar assim, entrada. Beleza. Eu vou agora. Agora eu vou fazer intercâmbio. É um bom ponto de partida. Sim. Mas sabe o que é o mais interessante quando a gente dá essa dica do financeiro? Junte os seus primeiros 3 mil reais. É igual a dica do primeiro milhão, né? Sim. O cara junta os 3 primeiros mil pensando em fazer um intercâmbio de, sei lá, um mês, às vezes até um pouquinho mais, com esses 10 mil reais. Quando começa a juntar, fala, peraí, eu consigo fazer mais. Aí consegue estender o tempo de intercâmbio. Porque é óbvio, quanto mais maior... E quando você se compromete, quando você dá ali a entrada, você vai buscar mais, cada vez mais, e vai ser mais rápido, inclusive. Essa é a dica. Começa escolhendo a sua educação. O que você está buscando em termos de educação? Se você vai estudar inglês, você começa investindo no seu curso de inglês que você vai fazer em qualquer um dos países que a gente mencionou. Uhum. Depois o restante vem, o restante acontece. Magicamente tudo acontece. E mais rápido ainda, né? Porque ele já coloca aquilo, visualiza e já vai atrás do que ele precisa. Quando você coloca como objetivo, eu acho que fica tudo muito mais fácil. Sim. Gostei. Boa frase pra gente finalizar. Gostou? Aqui. Tá vendo? Propósito, objetivo, vamos lá. Vai pra cima. Certo, vai acontecer. E hoje acho que o mundo tá vivendo muito isso. Das pessoas quererem, entenderem o valor de ter algo grandioso na vida, um sonho grande que vai permitir que uma viagem internacional mude o futuro dela no aspecto pessoal ou no aspecto profissional. E você pode fazer intercâmbio. E então, você pode fazer intercâmbio. Todo mundo aí, vamos lá, você pode fazer intercâmbio. Valeu, galera. Obrigado. Fechou? Obrigado. Valeu. Obrigado.